Enquanto impérios erguiam muralhas e se afogavam em guerras, um povo silencioso navegava entre os mares. Não deixaram pirâmides e não mantinham grandes exércitos, mas criaram uma das coisas mais poderosas já inventadas pela mente humana: o alfabeto. Eles ligaram o Oriente ao Ocidente e, ao invés da guerra, escolheram as rotas do comércio. Com o poder da escrita, dominaram mares inteiros. Hoje, na Voz Feudal, conheçam os primeiros mestres dos mares, os fenícios. Se você gosta de histórias como esta, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, e o passado ainda ecoa aqui, na Voz Feudal. À beira do Mediterrâneo Oriental, entre o azul do mar e as montanhas do Líbano, nasceu um povo diferente. Em uma faixa de terra estreita, espremida entre rochas e sal, os fenícios aprenderam cedo que a sua riqueza não estaria na terra, mas no horizonte. O solo era pobre, as planícies eram poucas, mas as florestas de cedro eram abundantes. Do cedro do Líbano, eles tiraram madeira nobre para construir casas, templos e, principalmente, navios, capazes de cortar o mar em qualquer direção. Enquanto outros povos erguiam muralhas para se proteger, os fenícios erguiam portos para partir. A geografia que prendia muitos foi a mesma que libertou os fenícios. A Fenícia não era um império, mas um conjunto de cidades independentes, cada uma com seu rei, seus deuses e suas rotas. Cidades-estado que competiam entre si, mas que compartilhavam o mesmo sangue marítimo. Eram unidas não por um exército, e sim por um mar que as ligava. Entre elas, 3 se tornaram lendárias: Tiro, a rainha dos portos; Sidon, famosa por seus artesãos e pelo vidro transparente; e Biblos, a mais antiga, que trocava papiros com o Egito e inspiraria, séculos depois, o nome da própria Bíblia. Enquanto impérios marchavam para conquistar terras, as cidades fenícias competiam por mercados, alianças e conhecimento. A riqueza não vinha das guerras, mas das rotas, e foi do porto de Tiro que partiria o futuro, a colônia que mudaria o destino do Mediterrâneo: Cartago. Quando outros povos temiam o horizonte, os fenícios o desafiavam. De seus portos partiam navios de proas curvas e velas triangulares, feitos do cedro do Líbano e da coragem de seus marinheiros. Eles cruzaram todo o Mediterrâneo, levando riquezas, saberes e o nome da Fenícia para terras distantes. Negociaram com egípcios, gregos e povos do Ocidente. Fundaram colônias em cada costa e deixaram nelas marcas de comércio e cultura. Mas nenhuma colônia seria tão poderosa quanto Cartago, a filha de Tiro, que herdaria o espírito do mar e o transformaria em império. Em seus navios viajavam os tesouros do mundo antigo: o vidro soprado, os tecidos finos, o cedro do Líbano, as joias e, acima de tudo, a púrpura de Tiro, um pigmento extraído de conchas, tão raro que valia mais do que o ouro e vestia apenas reis e imperadores. Mas o maior legado dos fenícios não navegava sobre as ondas. Ele viajava na mente humana. Enquanto o mundo antigo escrevia com símbolos complexos e sagrados, compreendidos apenas por sacerdotes, os fenícios criaram algo novo: um sistema simples, acessível e revolucionário, no qual cada sinal representava um som. Assim nasceu o alfabeto fonético. Com ele, a escrita deixou de ser privilégio dos templos e passou a ser instrumento do povo. Comerciantes, marinheiros e escribas puderam registrar rotas, contratos e histórias. Os gregos herdaram esse sistema, os romanos o aperfeiçoaram, e nós o usamos até hoje. Cada palavra que pronunciamos é um eco das vozes fenícias, gravadas há milênios nas tábuas de madeira de um porto esquecido. Nenhum vento sopra para sempre. A prosperidade dos fenícios despertou a cobiça dos grandes impérios. Primeiro vieram os assírios, exigindo tributos e controle sobre os portos. Depois, os babilônios, que destruíram cidades inteiras e forçaram o comércio ao silêncio. Em seguida, os persas, que ofereceram liberdade em troca de lealdade, uma paz comprada a preço de ouro. Por fim, chegou Alexandre, o Grande. O conquistador macedônio sitiou Tiro por 7 meses. E quando a cidade caiu, o mar se tingiu de sangue e cinzas.
A Fenícia perdeu sua independência, mas não o seu espírito. Suas cidades foram absorvidas por novos impérios, suas rotas foram usadas por outros povos. Mas seu legado continuou navegando pelo tempo. Os fenícios provaram que é possível dominar o mundo sem depender só de uma espada. Enquanto outros impérios caíam em batalhas e ruínas, eles construíram pontes sobre o mar. Foram os primeiros a transformar o comércio em poder e o conhecimento em herança. Conectaram povos, misturaram culturas e ensinaram a humanidade a escrever, negociar e navegar. Sua influência cruzou séculos e mares. O alfabeto que criaram deu voz a civilizações inteiras. Cada palavra escrita hoje carrega um fragmento de sua invenção. E embora suas cidades tenham desaparecido sob as areias do tempo, o som de suas letras ainda ecoa. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar terras, está em fazer o mundo lembrar. O tempo é o maior dos navegadores. Ele leva tudo o que é frágil, mas preserva o que é essencial. Os fenícios partiram há milênios, mas o rastro de suas velas ainda está nas palavras que usamos, nas rotas que seguimos e nas ideias que trocamos. Eles ensinaram que a força de um povo não está somente na espada, mas na mente que cria, na mão que constrói e na palavra que permanece. O mar, que antes os separava dos outros povos, acabou unindo todos. E talvez seja por isso que em cada porto, em cada mapa e em cada livro, ainda exista um pouco da Fenícia. Um povo que não lutou por domínio, mas por memória. E é essa lembrança que continua ecoando, silenciosa e eterna. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias. Nos vídeos, você encontra indicações de leitura para ampliar o seu conhecimento. O passado ainda ecoa aqui, na Voz Feudal.